Oi, gente, tudo bem? Voltamos hoje para falar sobre uma carta bastante importante dessa narrativa do naipe de paus, que tem significados que vão além até, né, do que o arcano representa. Mas a gente vai entrar nesse detalhe. Antes da gente começar o vídeo de hoje, vamos rodar a vinheta. Essa carta, ela nos leva para um momento de uma jornada quando você já tem escolhas sólidas, resultados de escolhas sólidas. A gente comentou no vídeo do 3 de paus que chama a atenção nesse arcano a estabilidade dos paus, né, no desenho, e principalmente a segurança e confiança da pessoa que está ali naquela jornada, de que o que ela conquistou até aquele momento está seguro. Essa segurança se potencializa no arcano de hoje. A gente está falando do 4 de paus. O contexto do 4 de paus é de estabilidade, especificamente a estabilidade do número 4. Quando a gente olha para o cenário desse arcano, o céu muito bonito, o tempo ameno, as flores muito bonitas iluminando esse cenário, iluminando no sentido de energia boa, energia positiva. E também as libélulas aqui na parte superior, que marcam muito a magia da felicidade. É a energia da magia da felicidade. Entre esses 4 paus, que mostram bases sólidas, conquistas que foram precedidas de muito trabalho, de muita dedicação e que principalmente envolveram escolhas acertadas, envolveram muita consciência no agir. O naipe de paus é o naipe do fogo, né? É de criação, é de energia de ação, é você colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem e tomarem realidade, se tornarem realidade. E aqui, o contexto todo é de grande estabilidade. A estabilidade é tal que esse homem colocou a família dele entre esses paus. Então é muito com peso 5, 10, a presença da confiança do 3 de paus, de que tá tudo tranquilo, tá seguro, eu tenho confiança nos passos que eu dei, nas escolhas que eu fiz e nas conquistas que eu consolidei, e aqui essa segurança é ainda maior. E o fato dele estar de frente para a cena, né, a gente enxerga ele de frente, isso me passa muito uma energia grande de honestidade e de transparência, sabe? Tipo, eu tô aqui e mostro a minha cara. Eu dou a minha cara a tapa, sabe? Porque ninguém pode contestar, ninguém pode questionar a minha jornada até aqui. E podem falar o que quiserem, mas a minha história, as conquistas que eu somei até aqui, são resultado de trabalho duro, de muita dedicação. E não tem trapaça, não tem falta de ética, não tem atitudes que acabam usando as pessoas como um meio e não uma finalidade. É uma carta que me passa muita transparência, sabe? E pela própria energia que representa a libélula aqui da magia da felicidade e a natureza, né, exuberante, o céu com um entardecer muito bonito, né, bem colorido, isso me passa muito também um contexto espiritual muito grande, sabe? Como se a espiritualidade, Deus, o universo, o que quer que você acredite, como quer que você chame, validasse esse seu momento, esse tempo presente aí que você está vivendo de estabilidade. E como necessariamente o 4 de paus fala de uma conquista muito estável, né, de fartura, de prosperidade, etc.,
que foi precedida de muito trabalho, esse arcano fala assim também, é um momento de você dar um tempo pra você. Ficar um tempo com a sua família, ficar um tempo com seus amigos, né? Usufruir, se abastecer dessa energia de um resultado tão positivo e descansar, repor suas energias. Porque a sua jornada até aqui foi grande e foi grandiosa. Então você teve que doar muito, investir muito. E para você manter a sustentabilidade, né, dessa prosperidade no médio e longo prazo, o arcano fala, descanse. Descanse, mas principalmente viva o seu momento. Aproveite o seu momento, porque é importante você reconhecer também os seus feitos. Olhar pra você, dar um tempo pra você. E é aquela energia assim do pós-conquista, sabe? Que é muito maravilhosa, assim, é o momento de contemplação mesmo, de tudo de grande que você conquistou, que te traz felicidade. E aqui é muito importante porque não traz felicidade só pra você. Traz pra você, traz pra sua família, traz pra pessoas que são importantes pra você. Por isso, esse arcano também tem uma energia muito grande de celebração. E é uma celebração grandiosa. É um grande feito. E é um feito que deixa o coração das pessoas que você ama quentinho. Porque são pessoas que ou estão felizes porque usufruem desse bom resultado, desse resultado extremamente positivo de um trabalho duro ao qual você se dedicou, ou são pessoas que ficam felizes pela sua felicidade. Pela sua felicidade, pela felicidade da sua família, pelo momento da sua vida, sabe? Aquela felicidade que a gente sente quando a gente vê uma pessoa que a gente ama e que a gente sabe que é tão dedicada, que dá tanto duro para aquilo que ela quer construir e realizar, que quando a gente vê o feito, né, conquistado, a gente fica muito feliz, incrivelmente feliz por aquela pessoa. Então, é uma energia grande de celebração. E de celebração sua, com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama, com as pessoas que te apoiaram de alguma forma, com as pessoas que torcem por você. Essa aqui é uma energia muito boa, sabe? De energia vibrante, alta, muito grande. Sua e de todos que estão felizes ali pela sua conquista. Então, é uma carta de celebração muito forte. É também conhecida como a carta do casamento. Quando esse arcano cai num jogo de amor, num jogo de trabalho, de vida espiritual, de jornada individual, é um grande feito, é uma grande conquista, né? É um momento de passos grandes dados para trás e que te levaram a esse lugar aí tão próspero de uma caminhada já, uma boa caminhada, né? A gente já tá aqui no quarto arcano, então isso é quase o meio do caminho, né? Então já tem escolhas, tem ação, tem uma série de coisas envolvidas. E quando cai num contexto de jogo de amor, fala-se sobre casamento, sobre união, sobre intenção de estabelecer parceria com alguém, para construir algo junto, ombro a ombro, lado a lado. É uma energia, por exemplo, que trabalhada no médio e longo prazo te leva, com toda certeza, para a energia do 10 de ouros, para a energia do 10 de copas. É uma visão e uma intenção e desejo de agir olhando para a sua família, olhando para o seu par, olhando para a pessoa que você escolheu para ser seu copiloto da vida real, copiloto um do outro na estrada da vida real, sabe? É essa energia. Então, também tem um sentimento muito positivo conectado a essa vontade, esse desejo de estabelecer parceria, de construir algo juntos. Quando a gente vive um momento torre na vida, por exemplo, é um arcano maior, a gente vai chegar na narrativa dos arcanos maiores. O momento torre, ele ocorre quando tudo aquilo que você construiu uma vida toda ou durante um longo período de tempo desaba, desmorona, cai porque as bases não foram sólidas o suficiente. Por N motivos, tá? E quando você tá na energia do 4 de paus, você começa
a construir algo estável para sua vida. Algo que você dedica a sua ação ali para haver segurança naquilo que você está construindo. Então, a energia do 4 de paus, portanto, é o tipo de energia que previne momentos torre na nossa vida. O tarô, em vários momentos, ele chama bastante atenção, sabe? Para as escolhas que a gente faz na vida, para a intenção com a qual a gente conduz uma ação, uma decisão, um discurso, porque todas essas questões se conectam e contribuem para um resultado final. E esse resultado final pode ser estável, pode não ser. Pode ser algo totalmente real ou ilusório. E o tarô, ele ensina e mostra pra gente, põe luz, né, nesses momentos importantes. Então, a energia do 4 de paus é uma energia de fundação, de equilíbrio incrivelmente forte. E além de ter toda essa força, né, de ter toda essa estabilidade marcante na energia desse arcano, todo o fator felicidade gera um contentamento para a pessoa que está liderando aí essa questão da narrativa desse jogo, tá? Que entra essa carta de contexto. A pessoa que conduz esse projeto, ou a principal liderança que conduz esse projeto, esse feito, etc. E por ser uma energia de contentamento, ela fala de um contentamento não só pela realização em si, mas é a pessoa ficar contente consigo mesma. Esse reconhecimento, essa valorização do seu próprio ato é muito importante para a sua energia de amor próprio, para a sua energia que te leva a valorizar quem você é, que te leva a valorizar a sua história, sabe? E quando a gente tem muito isso claro na vida, isso daí é uma força pra gente se proteger de relações tóxicas, por exemplo. Pra gente não ser enganada com o discurso de alguém que cria falácias, cria inverdades a nosso respeito. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tem conhecimento de quem a gente é, da nossa jornada, esses discursos não têm força com a gente. Porque, infelizmente, tem pessoas, por N motivos, que são tóxicas, que agem pra destruir o outro, agem pra colocar a energia do outro pra baixo, pra prejudicar a autoestima do outro. Então, o tarô também ensina a gente a o tempo todo olhar, a nos enfrentar, tanto pra se desenvolver, pra se acolher, e nesse contexto aqui, pra se reconhecer. Para olhar que você fez, você trabalhou, o seu resultado bem-sucedido, claro que soma-se a isso muitas variáveis, mas tem total conexão com o que você fez nessa jornada. E você soube escolher, você soube fazer e você persistiu. Então, é essencial que você reconheça isso e valorize isso. Então, é uma energia muito poderosa nesse sentido. Como o naipe de fogo, o naipe de paus, é um naipe de criação, de criatividade, o 4 de paus fala também que a sua energia criativa tá passando por um auge. Que você tá num momento grande para colocar suas ideias, seus pensamentos, seus insights e transformar em algo concreto. Então, o 4 de paus fala também para você dar voz à sua criatividade, dar voz à sua expressão artística, aos seus sentimentos e colocar isso pra fora de uma forma criativa, positiva. É também um significado muito interessante dessa carta. E eu trouxe do deck que eu uso no Instagram, que é o Lightseers Tarot. E é muito interessante a carta nesse deck porque ela traz uma energia grande de festival, sabe? Você pode fazer menção a um circo, a um evento, enfim. Eu vejo muito essa energia como um festival de música, sabe? Eu gosto bastante de festival e eu amo a energia porque as pessoas estão ali pra confraternizar. Confraternizar com os artistas que elas adoram, que elas vão ver ali, ouvir as músicas, cantar junto com os amigos, conhecer gente nova, dançar, etc. É um clima muito positivo.
Então, você pega qualquer energia desse tipo, sabe? Que é uma energia compartilhada com pessoas que você gosta, com pessoas que você tem afinidade, etc. E você aplica isso na sua experiência de vida, que com certeza você vai ter momentos assim. Esses momentos são total a energia do 4 de paus. É muito interessante. E aí, dito isso, eu vou entrar num outro significado, comentei com vocês na abertura do vídeo, do que significa esse arcano em relação a um tipo de encontro de almas, tá? Eu não sabia, eu não conhecia esse assunto até alguns anos, e o que eu vou falar aqui também é em relação aos encontros de chama gêmea ou twin flame. A carta do 4 de paus, eu já vi muitos tarólogos pontuando isso, e eu nem tinha conhecimento disso. Eu conheci primeiro o tarô e depois de muitos anos eu tive conhecimento dessa conexão com essa relação de chama gêmea. A carta do 4 de paus é conhecida também como a carta 1111, né? Porque você tem os 4 paus aqui. E esse número, o 1111, é entendido por muitas pessoas como esse encontro de chamas gêmeas, como relações de chamas gêmeas. As chamas gêmeas são um tipo de encontro de almas. Eu já vi vários tarólogos comentando que é um encontro muito raro. Não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que vai encontrar a sua alma gêmea, sua chama gêmea nesse tempo presente, nesse tempo que você está encarnado, tá? Quem fala sobre esse assunto, aqui eu vou compartilhar algumas informações gerais, eu não vou aprofundar nesse tema, mas eu achei importante trazer porque é um significado bastante forte em relação a essa carta. E se porventura você está vivendo algum tipo de experiência nesse sentido, né? De repente isso pode ser uma luz para você procurar mais informação e que te ajude nessa jornada. E por que eu falo jornada? Porque as chamas gêmeas dividem o mesmo espírito. São pessoas que dividem o mesmo espírito, tá? E uma carrega a energia do divino masculino, a outra carrega a energia do divino feminino, tá? É uma conexão espiritual muito forte ao ponto de muitos relatos compartilham, de pessoas compartilham que você sente que algo muito grande vai acontecer na sua vida, energeticamente, tá? Você tem essa sensação energética que você não entende. Eu digo isso que você não entende porque eu tive proximidade com esse assunto, porque eu vivi essa experiência. E eu achava que era uma crise de ansiedade, pra vocês terem noção. Porque eram sensações que eu nunca tinha sentido energeticamente, né? Enfim. Muitas pessoas relatam que você é avisado, né, energeticamente de que você vai encontrar essa chama gêmea. E se você entrar aqui no YouTube, no Google, você vai ver vários conteúdos que falam sobre sinais de que você está prestes a encontrar essa chama gêmea ou que você conheceu sua chama gêmea, tá? E essas sensações fortes energeticamente, quando você encontra fisicamente a sua chama gêmea, você sente também. É uma energia muito forte. Não dá pra explicar. Então, se você sente alguma energia forte nesse sentido, por conta de uma conexão com alguém, e essa sensação você já tem até mesmo antes de conhecer essa pessoa, se você teve revelações em sonhos, tem muitos casos que comentam, né, de você ser avisado do encontro da sua chama, com a sua chama gêmea em sonho, e aí passa um tempo e você encontra. Essas energias muito fortes, elas se mantêm quando você encontra a pessoa. Você sente uma conexão inexplicável que você não consegue descrever. Só que o propósito desse encontro não tem uma finalidade amorosa, não tem uma finalidade de relacionamento amoroso, apesar de que isso faz parte, né? Quando você traz para o plano 3D, você tem aí
N indícios que mostram uma química muito grande entre chamas gêmeas, uma afinidade, né? Em muitos casos as pessoas são parecidas fisicamente, é curioso isso. Mas o mais importante dessa jornada é que ela é sobre desenvolvimento espiritual. A jornada de encontro das chamas gêmeas proporciona, acima de tudo, o encontro de você consigo mesma. Isso acontece dos dois lados, do divino masculino e do divino feminino. As energias masculina e feminina não estão conectadas a gênero, tá? Portanto, não diz respeito apenas a um relacionamento entre pessoas de sexos diferentes. Não tem nada a ver. Tarô não fala em gênero. Tem alguns casos, inclusive, porque como é um assunto que gera muitas interrogações, eu cheguei a um podcast, por exemplo, de um casal que se reconhece como chama gêmea e que entende que existe uma terceira chama gêmea que tá faltando ali no encontro deles e, enfim, eles contam essa jornada. Eu não me aprofundei, por quê? Como esse encontro entre chamas gêmeas é muito e a maior parte sobre o desenvolvimento, o seu desenvolvimento, eu comecei a perceber que, porque você sente, quando você tá em separação, você passa por vivências que te levam a enfrentamentos muito grandes e isso te traz a experiência de sofrimento. Não é um sofrimento igual o que a gente sente quando a gente tá separado de uma pessoa que a gente ama, sabe? É diferente. E eu nem vou me atrever a explicar, porque cada um tem a sua singularidade aí nessa vivência, tá? Mas é um sofrimento que te leva, pelo menos me levou, a uma urgência muito grande de fazer algo para eu sair daquela situação. Porque era diferente de qualquer período de luto que eu estivesse vivendo. E eu sabia que eu não ia... Eu intuitivamente sabia que eu não ia encontrar apoio em lugares outros que não fosse com pessoas que tivessem vivido isso ou estivessem vivendo essa experiência. Você vai achar no YouTube muitos canais de pessoas engajadas a levarem outras nessa jornada para encontrar com a sua chama gêmea. Você vai encontrar conteúdo de chamas gêmeas que são um casal e que passaram por todo o ciclo, né, que se percorre quando você encontra a sua chama gêmea num plano 3D. Então, tem jornadas de atração, tem jornadas de manifestação, N fatores, N conteúdos que te ajudam, né, se você quer atrair a sua chama gêmea e viver essa experiência. Eu não sabia que isso existia até eu viver e eu descobri buscando informação para entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu sabia que era espiritual, essa era uma certeza que eu tinha. Só que o meu ponto não era como atrair ou como encurtar esse período de separação, que vocês vão ver, eu não vou entrar em detalhe, mas vocês vão ver que tem as etapas, né, de uma jornada de chama gêmea. Não era o meu intuito. O meu intuito era como viver isso e me desenvolver espiritualmente. Porque antes disso tudo acontecer, eu já tinha tido um período de manifestação do meu despertar espiritual, que era algo que eu buscava já há muitos anos e que eu encontrava barreiras, sabe, pra, enfim, casos clássicos, descobrir a minha missão de alma, descobrir minha razão de ser nesse planeta, porque vocês sabem, vocês que têm um chamado, que sentem uma coisa forte pulsando dentro de vocês, mas vocês não sabem o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que fazer propriamente, isso dá uma angústia, né? Você fala, eu sei que eu tenho que fazer, mas o quê? Isso tem a ver com o seu autoconhecimento, você precisa se conhecer. E eu já estava numa jornada de autoconhecimento grande, assim, de anos antes disso tudo acontecer. E eu entendi que isso veio como uma plataforma para me dar, assim, uma alavancagem, me proporcionar uma alavancagem no meu desenvolvimento espiritual, que era um objetivo. Então, eu não me interessava em atrair a chama gêmea, em ficar perto da chama gêmea.
mesmo porque eu percebia que existiam limitações outras que fariam dessa experiência algo muito estressante e não era onde eu queria botar minha energia naquele momento. Claro que no primeiro momento, quando você está no estágio de separação, a primeira coisa que você pensa é como eu vou atrair. Em alguns casos, porque as pessoas realmente querem ficar com a sua chama gêmea. Em outras, e eu acho que é a maioria dos casos, as pessoas querem cessar aquela experiência de desagradável que é a jornada da escuridão da alma, como eles falam, the dark night of the soul, como eles dizem, né? É a noite da escuridão da alma. Que, resumindo bastante, é você enfrentar todas as coisas que te causam dor, que te causam sofrimento, é você se enfrentar. É uma jornada de grande intensidade de enfrentamento. Então, tudo isso para dizer o quê? Primeiro ponto, a jornada de chamas gêmeas é, em primeiro lugar, uma jornada de desenvolvimento espiritual, seu e dessa chama gêmea. Em segundo ponto, é uma jornada que te impulsiona ao autoconhecimento. Se você tem dificuldade de entender, sabe, aquela máxima de que você se conhece e encontra respostas olhando pra dentro, como era o meu caso, que eu não entendia, a experiência de encontro com uma chama gêmea, sua chama gêmea, te ensina a fazer isso. Eu aprendi, pelo menos, né? Porque o meu desejo de fato era, enfim, quando você atravessa o inferno, você não para, né? Então, meu objetivo era pegar ali, entrar na onda do jacaré do desenvolvimento e crescer, e me despertar, terminar, né? Porque eu já estava vindo num processo de despertar espiritual. Então, como eu já estava nesse processo de despertar espiritual, então eu fiz a imersão, né? Entrei no modo eremita e falei assim, não, vamos resolver isso agora, né? E o meu ponto todo em tocar sobre esse assunto e dividir um pouco da minha experiência, se for interessante para vocês, se vocês quiserem saber mais detalhes, de repente eu posso até gravar um vídeo sobre esse assunto especificamente, tá? Mas a minha escolha foi por mim, foi por me desenvolver, foi por resolver feridas antigas que eu comecei a conseguir acessar, né? Porque a gente bloqueia muita coisa, põe pro nosso inconsciente porque a gente não tem estrutura para lidar com aquilo. Então eu queria sarar, eu queria entrar naquele processo de cura profundo mesmo para me transformar, me libertar e virar minha chave, era esse o meu intuito. Então eu tive um pouco de dificuldade para entender como é que eu ia fazer isso, porque os conteúdos que eu achava, e eu pesquisei muito, todos eram sobre como você atrair essa chama gêmea, sabe? E não era o meu interesse. O meu interesse era eu viver bem estando longe, porque você sente a conexão espiritual, energética, nunca se perde. Nunca. Então, a minha grande interrogação era como eu consigo seguir com a minha vida sem ter interferência de uma energia que me causa estímulos ruins, por N motivos, cada um tem sua experiência, né? Mas a própria energia de separação, do processo de separação, ele cria vários sentimentos, várias energias ruins que você tem que aprender a lidar com isso. Então o meu objetivo era descobrir como viver bem, encontrar o meu equilíbrio. E o tarô me ajudou muito nessa jornada. E sendo bem breve, porque eu já me estendi bastante, escolha você, sempre. Faça coisas que te nutram, faça coisas que deem sequência ao seu processo de cura, de enfrentamento. Se cuide, faça o que você ama, esteja com pessoas que levem a sua energia para o alto, se afaste e se blinde de pessoas, situações e coisas tóxicas. Isso parece simples, mas tudo começa pelo exercício de você prestar atenção em como a sua energia se comporta no dia a dia. E a partir dessa sua tomada de consciência, você começa a fazer escolhas para vibrar a sua energia alto e se afastar de coisas que vibram sua energia para baixo. Isso é muito complexo, tá, gente?
Eu falo isso de uma forma assim um pouco simplificada aqui, mas isso já é uma jornada assim de alguns anos, né? Aprendendo a lidar com isso. Hoje essa energia não me atrapalha mais. Eu me sinto forte, né? E ao contrário da maioria das pessoas que manifestam enquanto com essa chama gêmea, tô falando de chama gêmea, tá, gente? Não é uma gêmea, é totalmente diferente. Enquanto a maioria das pessoas manifesta por essa experiência, porque de fato, quando dá certo é algo maravilhoso. Mas para dar certo, você vai ter que enfrentar muitas provações. Você e essa chama gêmea, individualmente e juntos. Então isso implica curar toda uma bagagem emocional de traumas, de feridas. Isso implica você ter o desejo de ser alguém melhor para você, para os seus e para o mundo. Você fazer algo que some algo positivo na vida de alguém. Você tem um chamado maior. E, de novo, chama gêmea é, na maior parte, sobre desenvolvimento espiritual. A relação amorosa é um plus aí, é uma experiência positiva. É muito positivo, né? Tudo você sente de muito num encontro entre chamas gêmeas. E essa carta do 1111 fala sobre isso. Se você tem interesse por esse assunto, o YouTube tem bastante conteúdo. Tem canal, inclusive, de casais de chama gêmea que contam como foi a jornada deles, como eles fizeram para se encontrar e como eles lidam com os desafios, né? Como qualquer relacionamento tem desafios, e esses estão bastante conectados a questões espirituais. Bastante conectados a questões espirituais. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente segue por aqui na nossa jornada e a gente se encontra no próximo vídeo.